O Brasil ficará inabitável em 50 anos por causa do calor, diz a NASA. É aquela coisa, né? Se você bota ali, né, como eu gosto de brincar aqui, os japoneses da NASA, né, tudo fica mais sério. Tudo fica mais sério quando você, né, usa aí um apelo à autoridade, mesmo que seja um artigo de 2020 que não faz referência direta ao Brasil. O estudo não é sobre o Brasil, e isso volta agora, e eu quero comentar aqui o porquê desse tipo de coisa viver aparecendo. Bom, primeiro ponto, eu procurei me informar, porque quando apareceu essa notícia eu desconfiei. De tempos em tempos, na grande mídia, geralmente de orientação liberal, saem coisas desse tipo, alertas, aquela coisa sobre o clima, com o foco no Brasil, com o foco na Amazônia, com o foco na nossa água, na nossa biodiversidade, no sentido da gente precisar fazer alguma coisa para manter aqui os nossos ecossistemas. E assim, pelo que eu entendi do artigo que ensejou essa manchete, o estudo se refere a um termo técnico que eu anotei aqui, o nome é temperatura de bulbo úmido, que nós resistiríamos no máximo uma temperatura de 35 graus. Não é a mesma coisa da temperatura do termômetro ali, em graus Celsius, por exemplo. Tá? Pelo que eu entendi, seria algo que afere a relação entre temperatura e umidade, que daria a indicação de quanto que o nosso corpo é capaz de se resfriar. E 35 graus seria uma temperatura que nós não conseguiríamos mais fazer isso se expostos por um período longo a essas condições. O estudo fala de muitos pontos do mundo onde esse tipo de temperatura, que já é recorrente em algumas regiões, pode se tornar mais recorrentes. E alguns desses pontos estão no Brasil. O estudo não é sobre o Brasil especificamente, não quer dizer que não vai ser habitável o Brasil, muito menos o Brasil inteiro, muito menos regiões específicas. Só o que o estudo sugere é que nós teremos mais incidência de temperaturas de bulbo úmido superiores ou iguais a 35 graus de maneira mais recorrente em alguns pontos do Brasil. Então vejam, é um alarde, tá ligado? É um troço já assim pra, meu Deus, o que vai acontecer? E o ponto é o seguinte, gente. Há um interesse, tá, que nós não exploremos os nossos recursos naturais de maneira soberana. Sempre que a nossa política se aproxima de qualquer resquício que se pareça com uma defesa da nossa soberania energética, por exemplo, esse tipo de manchete começa a se tornar mais recorrente. Então é feito sempre um terrorismo com isso. Sempre que a gente tem uma nova descoberta de alguma riqueza estratégica que pode ser explorada nacionalmente para desenvolver a nossa indústria, as nossas relações de produção, sempre vem esse tipo de manchete. O mundo desenvolvido explora suas riquezas como se não houvesse amanhã. E olha que, ultimamente, podemos dizer que literalmente pode ser que não haja amanhã. Dane-se, eles não estão preocupados. Eles gostam de bancar o ecossustentável para o seu público local. Agora, nas suas relações imperialistas, eles continuam explorando a torto e a direito como se não houvesse amanhã. É o mesmo caso que eu sempre falo quando volta a discussão da margem equatorial, quando volta a discussão sobre a soberania em relação à Amazônia. A ideia não é que a gente tem uma responsabilidade em explorar esses recursos. A ideia é que a gente fique protelando e que a gente não explore esses recursos, para que quando haja a menor possibilidade de interferência externa, a gente venda esses recursos para que empresas associadas à centralidade do capitalismo explorem esses recursos. O que eu estou querendo dizer? Se nós não explorarmos, por exemplo, a margem equatorial, eles vão vir e vão explorar. Mesma coisa a Amazônia. Não que eles queiram derrubar a Amazônia, mas a ideia é: a Amazônia vale bilhões e bilhões de dólares em pé.
por exemplo, entre outras coisas, para a indústria farmacêutica. Então é interessante advogar um controle multinacional em relação à Amazônia, não para preservar o meio ambiente, não para preservar a floresta, mas para impedir que nós possamos utilizar essa potencialidade. Desculpe se você discorda de mim, eu entendo, existem muitos argumentos, mas a minha posição é essa. Nós não estamos na mesma posição dos países desenvolvidos para fazer esse debate. Eles não podem cobrar da gente responsabilidades que eles não tiveram e que não têm. Porque isso é uma grande hipocrisia. Então eu defendo que sim, que o Brasil explore os seus recursos, se desenvolva de maneira sustentável e responsável. Claro que não existe no capitalismo desenvolvimento sustentável. O que eu estou dizendo aqui é o mais sustentável possível. Porque nós não podemos abrir mão das nossas riquezas para sustentar o planeta. Uma vez que nós, brasileiros, não estamos entre os principais responsáveis pela destruição do planeta. E aqueles que são os principais responsáveis pela destruição do planeta não estão nem aí e continuam explorando ao máximo a fim de se manter nessa posição político-econômica dominante. E aí eles gostam de utilizar esse discurso ecorresponsável para os outros. Internamente, para a população, de maneira hipócrita e na geopolítica, para os outros. Então, gente, por favor, sem pânico, não vamos cair nessa. De tempos em tempos, esse tipo de manchete aparece e a gente não deve levar isso ao pé da letra, beleza?